Maranata, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. Sejam bem-vindos ao canal Adoração. Bem, meu amigo e minha amiga, no estudo de hoje vamos conhecer o Deus Triuno. É o estudo de número 4. No estudo anterior, aprendemos que Deus se apresenta a nós na forma de 3 pessoas, de 3 seres: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para que possamos compreender melhor o Deus Triuno, se faz necessário estudar um pouco mais sobre cada uma dessas pessoas divinas. Eu falo pessoas, mas são seres divinos, né? Que é o nosso Deus, a quem devemos amar, adorar e obedecer. Vamos começar o nosso estudo então? Vamos fazer uma oração inicial? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez podemos estudar a Sua Palavra, meditar nas Suas Escrituras. Abençoe esse estudo de hoje, fique conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar estudando a pessoa de Deus Pai e ver o que a Bíblia nos revela sobre Ele. A primeira pergunta de hoje: como Jesus nos apresenta o Pai? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 14, versículo 9. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. Acompanhe conosco, mesmo assim. E diz assim, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Deus Pai é frequentemente mal compreendido e mal interpretado. Muitas pessoas entendem que Ele é um Deus severo, inflexível e vingativo. Está sempre pronto a nos castigar, só não o fazendo porque Jesus, o Deus bondoso, intercede por nós, acalmando a sua ira. Entretanto, pelo que Jesus disse a seu respeito, o Pai é tão amoroso, solícito, longânimo e misericordioso quanto o Filho. Tudo aquilo que Jesus é, o Pai também é. Como acabamos de ler aqui. Como Jesus descreveu o interesse de Deus Pai por nós, pecadores? Essa é a nossa próxima pergunta. Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode conhecer melhor a Deus Pai do que aquele que esteve com Ele no céu. Com estas palavras, Jesus anuncia a mais perfeita expressão do amor de Deus pela humanidade. O Pai deu o seu Filho único por amor de nós. O amor do Pai pelos pecadores fez com que Ele desse tudo o que tinha para salvá-los. A intenção de Deus Pai ao dar seu próprio Filho para nos salvar era atrair por meio dessa altruísta atitude os corações endurecidos pelo pecado, a fim de reconciliar-se com eles. Deus busca essa reconciliação. Mas que benefícios esse ato de amor trouxe para nós? Vamos ler lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O apóstolo João nos ensina que aqueles que creem em Jesus e o aceitam como seu Salvador, acabam sendo aceitos por Deus Pai como seus filhos. O amor de Deus Pai por nós é tão grande que, apesar de sermos pecadores, Ele quer nos receber em seu reino, como seus filhos. Os seres humanos podem responder a esse amor ou podem rejeitá-lo, mas
O desejo de Deus para conosco é que nos tornemos seus filhos. E a única maneira disso acontecer é conhecer a Jesus, aquele que veio para representá-lo perante a humanidade caída. Interessante, né? Mais uma pergunta para você. Se a melhor maneira de conhecer a Deus é conhecer a Jesus, o que a Bíblia nos revela sobre Jesus? Isaías capítulo 9, versículo 6. Abra sua Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os nomes mencionados por Isaías, sem qualquer dúvida, e jamais poderiam ser aplicados a outra pessoa que não fosse Jesus. Somente Ele pode ser chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa passagem nos revela que, assim como Deus Pai, Jesus também existe desde a eternidade. E é tão eterno quanto o Pai. E a sua vida não é derivada e nem emprestada, mas Ele, Jesus, tem vida em si mesmo. Meu amigo, minha amiga, repare que quando costumo ler a palavra de Deus aqui em casa, os pássaros, eles começam a cantar. Interessante, né? Os pássaros ficam felizes quando lemos a palavra de Deus. Vamos ler também João capítulo 5, versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ao dizer essas palavras, Jesus estava declarando possuir vida em si mesmo, ficando claro que ele não foi criado pelo Pai, mas que é tão eterno quanto ele. Só para ficar bem claro. Além de ter vida própria e ser eterno, que outra característica a Bíblia atribui a Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. As Escrituras Sagradas, elas nos apresentam o Senhor Jesus como o agente da criação. Foi ele, a pessoa da Trindade, quem falou e tudo apareceu. Foi ele quem formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Jesus é o agente criador da terra e do céu. Mas além de ser o criador dos céus e da terra, o que mais faz de Jesus um Deus especial para nós? Vamos ler lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Diz assim, Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes da encarnação, Jesus existia em forma de Deus. O que vale a gente dizer que ele já tinha a natureza divina. A natureza divina lhe pertencia. Entretanto, ao assumir voluntariamente a forma de servo, ele deixou temporariamente de lado as suas prerrogativas divinas, tornando-se servo do Pai Celestial, com o objetivo de ser o nosso Salvador. Note que no versículo 7, o apóstolo Paulo ensina que Jesus se fez semelhante aos homens. Semelhante não quer dizer igual, pois embora ele fosse humano, não era igual a nós. Que isso fique bem claro. Em que aspecto Jesus ele se difere de nós?
Você sabe me responder? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 45 a 47. Diz assim, ó: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espírito, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Neste verso, Jesus é chamado por Paulo de o último Adão e o segundo homem. O que o apóstolo queria dizer com isso? Na verdade, Paulo nos dá a entender que Jesus era semelhante a Adão antes do pecado e não semelhante a nós. Adão, ele foi criado perfeito, com uma natureza santa, não propensa para o pecado. Entretanto, quando pecou, sua natureza se tornou pecaminosa. Assim, tanto ele como seus descendentes passaram a ter uma natureza propensa para o pecado. Ao se tornar homem, Jesus não poderia nascer com a genética de Adão, pois, se isso tivesse acontecido, ele teria a mesma tendência que nós temos para o pecado, e seria impossível viver uma vida sem pecar. Foi por isso que Jesus teve que nascer de uma virgem, sem a genética pecaminosa de Adão, mas uma mesma natureza santa com a qual o primeiro homem foi criado. Precisamos entender que Jesus não necessitava provar que você e eu podemos ser perfeitos em relação à obediência da sagrada lei de Deus. Afinal, nascemos com a natureza contrária aos seus elevados princípios. O que Jesus tinha que provar era que Adão e Eva, como também Lúcifer e seus anjos, que foram criados como uma natureza perfeita, eles poderiam ter sido fiéis aos sagrados princípios da lei. E isso ele provou. E é bom a gente lembrar que Jesus nasceu com uma natureza humana deteriorada por 4.000 anos de pecado, diferentemente de Adão, e ele experimentou uma decadência da força física e mental, pois o ser humano já havia decaído muito da época do seu nascimento. Contudo, ele não experimentou a deteriorização espiritual. A sua natureza estava afetada, porém não infectada pelo pecado. Amigos e minhas amigas, estão gostando do estudo? Então deixa o like e já se inscreva aqui nesse canal para não perder nenhum estudo como esse. Vamos para a próxima pergunta de hoje. Por ter nascido com a natureza santa, Jesus estava impossibilitado de pecar? Será? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Somente o fato de Jesus poder ser tentado já elimina essa questão. Se Jesus estivesse impossibilitado de pecar, de que adiantaria então tentá-lo, você não acha? Tal que Lúcifer e Adão, que embora tivessem sido criados com a natureza santa, acabaram pecando. Jesus poderia ter pecado, poderia também, mas não pecou. O que a vitória de Cristo sobre o pecado trouxe para nós? E aí, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos todavia que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Prestem atenção nessa lição. Por ter sido tentado em todas as coisas, mas não ter cometido pecado algum, Jesus não deveria morrer. A morte é o salário do pecado,
como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Entretanto, ele morreu sem merecer, e por isso tornou-se diante de Deus o substituto de todo aquele que nele crê. Se abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quanto ao Espírito Santo, o que a Bíblia nos ensina sobre ele? Atos capítulo 5, versículo de 3 a 4. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E não deixa nenhuma dúvida, o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Alguns, no entanto, imaginam que o Espírito Santo não é uma pessoa, um ser, afirmando ser ele apenas a força ativa de Deus. Outros ensinam que ele está subordinado ao Pai e ao Filho, tal como os anjos, e que não tem vontade própria, mas obedece ao Pai. Como podemos provar que o Espírito Santo é uma pessoa, então, um ser? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Acompanhe aí. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo possui a capacidade de ensinar. Uma força ativa não teria essa capacidade. No verso 10, Jesus o identifica como uma pessoa, como um ser. Vamos ler o versículo 10? Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Com estas palavras, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele pode ser ofendido. Ele pode se ofender. Portanto, se ele não fosse uma pessoa, não fosse um ser, isso seria impossível. Também o apóstolo Paulo nos dá a entender que o Espírito Santo tem sentimentos. Vamos analisar lá em Efésios capítulo 4, no versículo 30. E diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A personalidade do Espírito Santo é claramente definida pelo apóstolo Paulo, pois apenas pessoas, seres, podem ser entristecidos. Também o profeta Isaías apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, um ser a quem homens podem entristecer. Vamos ler lá em Isaías capítulo 63, no versículo 10, e diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo fala constantemente à nossa consciência, mostrando o que é certo, o que é errado. Então, quando as pessoas se recusam a atender a sua voz, ele se entristece, demonstrando claramente que é uma pessoa, um ser. Eu falo pessoa para vocês entenderem, mas é um ser divino, tá, gente? Pois tem emoções. Uma força ativa não teria sentimentos. O Espírito Santo também fala. Vamos ler sobre isso em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. E diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. O Espírito Santo
iluminou a mente de Davi, fazendo com que ele escrevesse muitos salmos inspiradores, os quais nos ajudam a compreender melhor a grandeza e o poder e a misericórdia de um Deus universal. O Espírito de Deus também intercede pelos seres humanos. Vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O fato do Espírito Santo interceder por nós nos indica que ele é um ser, pois uma mera força não poderia ser um intercessor. Mas, diante dessas verdades acerca do Espírito Santo, que conselho nos é dado pelo apóstolo Paulo? Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 3, o versículo de 7 a 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo, ele fala a nossa consciência a todo instante, por meio da Bíblia, a palavra que ele mesmo inspirou. Somos informados acerca desse Deus triuno que nos ama e deseja nos salvar. Só que tem um porém. Cabe a nós tomarmos a decisão. Se desejarmos ser salvos ou não. Pois Deus respeita o nosso direito de escolher, ouvi-lo ou rejeitá-lo. A conclusão do estudo de hoje, do estudo número 4, hoje apenas começamos a conhecer um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso e se revela a nós através da sua palavra, se estivermos dispostos a muito mais a conhecer sobre ele e sobre o seu plano para nos salvar. Afinal, foi com esse propósito que ele nos deixou as Escrituras Sagradas. Você compreendeu a importância de conhecermos esse Deus triuno e os planos que ele tem para a nossa vida? Você deseja continuar conhecendo mais e mais sobre a sua vontade e as revelações que ele deixou para nós na sua palavra? Então vamos orar em busca de um conhecimento maior da vontade de Deus para nós. Maravilhoso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, somos gratos pelo dom da vida e pela oportunidade de conhecermos mais sobre Ti através desse estudo. Peço que o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo mal e nos ajude a continuar a buscar mais e mais conhecimento através da Tua palavra, Senhor. Fique conosco, nos abençoe, nos proteja de todo mal. Te pedimos, não em nosso nome, pois somos pecadores, mas em nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, o estudo de número 5, depois de conhecermos um pouco a respeito de Deus, que tal conhecermos o que a Bíblia fala acerca da origem do mal? Quem criou o mal? Como foi que o mal apareceu no universo? Esse será o tema do nosso próximo estudo, a origem do mal. E você não pode perder esse estudo aqui no canal. Gostou desse vídeo? Então já deixe seu like. Está curioso pelo próximo estudo? Então já ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E se inscreva aqui, neste canal. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais e envie para um amigo via WhatsApp. Você deve estar me perguntando, por que compartilhar esse vídeo? Porque a palavra de Deus merece ser compartilhada. E eu te espero aqui no canal Adoração.